Não, mas espera. Porque é que me puseram aqui no lado direito da imagem? Eu solicito desde já que me coloquem entre o Alberto e o Carlos. Agora sim. Estou entre o Alberto e o Carlos. Agora sim consigo explanar as minhas ideias com total clareza. Vamos a isto então. Comitê Central número 41, edição de 10 de fevereiro de 2022, convosco, como sempre, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores. Hoje vamos falar do crescimento espetacular da economia portuguesa, vamos falar do decrescimento espetacular do PAN. No Camarada da Semana vamos falar do número espetacular de assessores de um vereador sem pelouro. E na sessão de esclarecimento vamos falar da espetacular urgência das alterações climáticas. Por exemplo, só para terem uma ideia, depois de semanas de seca, diz que este fim de semana vai chuviscar. Só para terem uma ideia de como o clima realmente se altera. Bom, mas vamos começar pela economia portuguesa, que parece estar espetacular e ainda agora nem sequer começou a nova legislatura com a maioria absoluta do PS, e já o Jornal Expresso publicita, e passo a citar, informa, não é tanto publicita, informa, e passo a citar, Bruxelas confirma a aceleração da economia portuguesa este ano, com previsão de 5,5%, muito acima da média da zona euro. E, portanto, é a forma perfeita de começar não só uma legislatura, como este programa, comentando o que se espera vir a ser um desempenho estrondoso da economia portuguesa neste ano de 2022. Alberto, Carlos, é em tom de otimismo que começamos este programa. Avancem. Eu sei que vocês estão até um bocadinho preocupados por tanto otimismo. Isto faz lembrar um bocadinho aquelas equipas que estão a perder 6-0 e depois marcam um golo e festejam imenso porque aquilo acham que podem dar a volta, mesmo que o golo seja aos 85 minutos, acham que merece de alguma forma algum tipo de festejo. A verdade é que Portugal, juntamente com Espanha, e Portugal ainda mais do que Espanha, foram dos países que durante o ano passado menos recuperaram daquilo que aconteceu durante 2020. Portanto, 2020 foi um ano mau para todos, pior para Portugal. 2021 foi um ano de recuperação, bom para todos, não tão bom para Portugal. E, portanto, Portugal é dos poucos países que ainda tem muita recuperação para fazer, é dos países que ainda tem mais recuperação para fazer para chegar aos níveis de 2019. Portanto, seria de esperar que Portugal crescesse mais do que todos os outros, dado o espaço de recuperação que ainda tem. Portanto, isto não é nada de festejar, é simplesmente a tentativa de apanhar aquilo que já acontecia antes de 2019, e que isto seja motivo de festejo demonstra um bocadinho a mediocridade a que estamos habituados. Principalmente quando estamos a falar apenas de previsões, ou seja, não temos a certeza que isto vá efetivamente acontecer. Eu não sei, o Tiago tem desaparecido da imagem. Peço desculpas, estou de volta. Pensei que isto ganhasse um bocado quando eu não apareço. Estava só a confirmar que de facto é verdade. Desculpem, distraí-me um bocadinho. Peço desculpa. Vamos prosseguir. Principalmente porque nos próximos tempos avizinham-se algumas ameaças muito complicadas. Nós temos a questão da inflação. Isto está confirmado que temos uma inflação de 5% na zona euro em dezembro. Que não foi 5% em Portugal, porque lá está, o país não recuperou tão depressa e isso não permitiu que os preços tivessem aumentado tão depressa, ou seja, a procura não aumentou tão depressa, o que fez com que os preços não tivessem aumentado. E isto significa duas coisas, que é, quando a procura recuperar, vamos ter o mesmo problema de inflação de preços, ou seja, os preços vão aumentar bastante em Portugal, com um atraso em relação àquilo que aconteceu no resto da zona euro, tal como o crescimento económico também vem com um atraso, mas também
outra coisa, que é o Banco Central Europeu, com estes níveis de inflação, se continuarem a existir, muito provavelmente irá colocar um travão na política monetária. Isto tem, em termos simples, quer dizer o quê? Vamos ter possivelmente um aumento de taxas de juros. Isso já aconteceu na dívida pública portuguesa, ou seja, as últimas emissões já foram a taxas de juros superiores. Como não se aproveitou aqueles anos de taxas de juros muito baixas para transformarmos a nossa dívida de curto prazo em longo prazo, nós continuamos com o mesmo. Vamos ter cerca de 100 mil milhões de euros de dívida para renovar nos próximos tempos. Isso faz com que os custos da dívida para Portugal venham a aumentar bastante, possam aumentar bastante nos próximos anos. Isto quer dizer o quê? Só para não entrar em conversa demasiado técnica, que o Orçamento de Estado, uma das componentes do Orçamento de Estado, daquilo em que o Estado gasta o seu dinheiro, é para pagar a dívida pública, para pagar os juros da dívida pública. Se esses juros aumentarem, como o orçamento não estica, haverá menos dinheiro para tudo o resto. Aliás, grande parte dos aumentos de despesa que foram possíveis a partir de 2016 foram pelo efeito oposto, que é os juros de dívida pública estavam a vir por aí abaixo, o Orçamento de Estado ia menos para juros de dívida pública, poupava-se em juros de dívida pública, o que fez com que houvesse mais orçamento para todas as outras despesas. Nós, nos próximos tempos, podemos ter o inverso disso, e isso é algo que vai afetar particularmente Portugal. Portanto, estas previsões podem estar certas com os dados atuais, não quer dizer que estejam certas com aquilo que vier a acontecer no futuro, e acima de tudo não indicam nenhuma recuperação económica, porque não sabemos o que vai acontecer no próximo ano com todos estes fatores. Carlos, parece que o dinheiro da bazuca já vai ser mais ou menos absorvido, ou já está a ser mais ou menos absorvido por conta da inflação, não é assim uma coisa qualquer do género, os 15 mil milhões. O Carlos está-me a ouvir. É um pouco mais complicado, que isso, mas certamente haverá ali. Mas para simplificar é mais ou menos isso, não é? Em termos. Sim, ali algum efeito no que toca a despesa extra que pode vir a ser necessária, que absorverá parte disso. Não é a ligação. Alberto, de qualquer forma, mas o homem com a beleza explicou em termos técnicos, e agora o tipo com a camisola de flanela vai dar uma perspectiva, se calhar mais digamos, do homem do povo. Portanto, Alberto, dizias tu, para simplificar, que isto já torramos este em relação ao crescimento, isto parece-me um bocado, o Carlos usou uma metáfora futebolística, mas isto parece um bocado que, sei lá, a Serra Leoa a festejar estar a crescer 15% ao ano, por comparação, digamos, com a Irlanda a crescer 2 ou 3% ao ano, não é? E sabe o que é que também parece? Parece aquela coisa típica do quem marcar ganha. Epá, não interessa qual é o resultado, o intervalo está quase a acabar. Estamos quase a ir para as aulas outra vez. Não interessa se está 10-2, quem marca ganha e pronto. Epá, e nós marcamos o último e pronto, estivemos todos contentes com 10-3, mas marcámos o último. Sim, mas tem a ver com o ponto de onde se parte para crescer, não é? Se se parte de muito abaixo, é natural que a percentagem de crescimento seja mais ou menos básico. Pois, o próprio Jornal Expresso, depois deste título bastante otimista, uns parágrafos mais abaixo, dizia, e eu também vou citar, que as projeções de Bruxelas apontam, no entanto, para uma desaceleração do crescimento da economia portuguesa em 2023 para 2,6%, ficando já ligeiramente abaixo da taxa de 2,7% para o conjunto da zona euro. Portanto, é aqui um aninho em que fazemos um brilharete e a partir de 2023, em princípio, voltamos a crescer abaixo da média da União Europeia. Aliás, este ponto e meio acima da média da União Europeia previsto para este ano, mais ou menos compensa o que crescemos a menos, ou decrescemos a mais do que a média da Europa, em 2019, 2020, 2021 e com o que cresceremos em princípio menos do que 2023, portanto fica ela por ela. É o clássico, não vamos a lado nenhum. O Costa não prometeu que nos vai tirar da cauda da Europa, que agora é que é? Assim, só se a Europa for para outro, não sei se é porque nós subimos para outro... Ou nos colocar na cauda de outro continente qualquer. Pois é isso, somos nós que subimos para o lombo do bicho, ou se é o bicho que de uma vez por todas, se põe ao chegar ali a meio do ranking dos países da América Latina, ou assim.
Pois é possível que sim. E outra coisa um bocadinho alarmante também para referir aqui uma coisa que o Carlos mencionou que tem a ver com os juros da dívida pública. Cristina Casalinha, esta segunda-feira numa entrevista ao jornal Observador, a Cristina Casalinha é presidente da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, dizia em relação ao fim das compras de dívida pelo BCE, e passo a citar, assusta um bocadinho. Portanto, os termos técnicos assusta um bocadinho da senhora que manda nesta questão da dívida pública, e o susto tem um bocadinho a ver com o facto de, no último ano, mais ou menos, os juros da dívida pública terem subido de 0,2% para neste momento 1%, e isto, segundo esta senhora que percebe do assunto, assusta um bocadinho, e portanto, se ela está um pouco assustada, eu imagino que haja bons motivos para nós estarmos um bocadinho mais assustados ainda. Sendo que 1% ainda não é nada dado que significativo, não é? Em termos históricos, pelo menos. Dado que estas pessoas são formadas de formação para não assustarem o grande público, alguém que diga é um bocado o trabalho destas... um bocadinho... É como o médico dizer, olha, temos aqui um problemazinho. Opa, o piloto do avião, o cirurgião. Exatamente. Sim. Pois é um bocado. Pois o trabalho destas pessoas podemos vir a ter... Esta turbulência não é brinquedo, isto vai ser complicado. Pois, o trabalho destas pessoas é receber estas notícias, é receberem estas notícias assustadoras, irem no instante trocar a cueca, porque devem receber um subsídio para isso, e depois com calma virem dizer às pessoas, calma, também não há motivo, calma, vamos com calma, isto também não há motivo para pânicos. Vamos ver. Mas neste caso não. Quase literalmente que há motivo para pânico. Pois, diz que assusta um bocadinho, portanto vamos ver, daqui para a frente pode ser que tenha sido só este o susto e que a coisa endireite. Mas as expectativas não parecem... Para mim é como um piloto dizer, rezem um bocadinho. Pelo simples não. É aquela estratégia, pelo simples não vamos perder nada com isso, portanto sim. Até porque o motor direito já foi ao ar e o esquerdo não está assim. Coloquem-se naquela posição fetal, pelo simples não, e rezem se quiserem, não nos ajuda. E bom, é esta a situação da economia. O engraçado é que haja as consequências que houver, desculpa Tiago, haja as consequências que houver disto, e vai haver, e vão-se sentir, vamos ver de quem vai ser a culpa. Há uma luta renhida entre a pandemia e o Passos. Não sei. Eu temo que... Quem ganhará? Eu temo que a pandemia é um opositor forte para Passos Coelho. Eu não sei se daqui para a frente se Passos Coelho tem hipótese de ganhar mais dessa contenda. Aquilo que o Carlos citou, referiu vagamente de que Portugal e Espanha foram os países que mais levaram em cima com a pandemia, ou cujas políticas de combate à pandemia foram mais prejudiciais, é capaz de pesar um bocadinho. Não foi exatamente a pandemia, porque não atingiu... O vírus atingiu de igual forma toda a gente, as políticas de combate ao vírus não atingiram de igual forma toda a gente. Todos os países, não é? Certo. Portugal e Espanha destacam-se pela negativa, como se diz. Nitidamente, mas vai-se culpar não as políticas, claro, de combate à pandemia, mas a pandemia, como uma entidade abstrata. Tal como o Passos Coelho já se tornou mais ou menos uma entidade abstrata também. Pois, e é sempre bom haver mais desculpas do que menos desculpas, é a liberdade de escolha, que uma pessoa tem liberdade e assim é superior. Portanto, nós partimos de uma perspectiva bastante otimista, partilhamos esta perspectiva otimista do Jornal Expresso e provavelmente também do governo português, mas aparentemente o cenário não é assim tão agradável. Nós tínhamos aqui um outro tema para a primeira parte e que tem a ver com cenários também não muito agradáveis, mas neste caso diz respeito ao PAN, onde o cenário também não é espetacularmente agradável. Há problemas no pessoas, animais e natureza que nós queríamos comentar também rapidamente. Que problemas são estes? Eu já perdi um bocadinho o rastro aos problemas do PAN. Eu sou tão pouco especialista no PAN que fiquei agora a saber que o P é de pessoas. Pensava que era de partido de animais e natureza. Não, eu acho que, portanto, o partido sofreu uma evolução. Eu posso estar equivocado, não sei se foi esta a evolução, mas acho que foi mais ou menos isto. Começou por ser o Partido pelos Animais, uma coisa assim do género. Depois descobriram que os animais não votavam, e então... Sim, e tentaram a natureza, e acrescentaram a natureza. Mas isto da natureza também, enfim. Também os sobreiros também não votam. Então. Sim, e lá acharam que deviam pôr as pessoas também ao barulho. E então, pronto, acho que é o pessoas, animais, natureza, penso que seja isto. Também não sei, o PAN, por exemplo, vai se sentar onde? No Parlamento?
É ao colo do PS, já se decidiu se é É ao só colo uma cadeira, do PS. é só uma cadeira, não é? É, senhora, pois se calhar Mas se arranja ali qualquer coisa, qualquer ao colo, lado. talvez, sim, é possível que sim. Mas há problemas no PAN, há discórdias, há guerrilha interna. Há alguma coisa que vocês gostassem de comentar, fazer um ponto de situação? Se calhar podíamos passar a fazer semanalmente sobre a situação no PAN. Acho que seria mais ou menos, seria normal que depois de uma votação, que talvez tenha sido inferior ao que eles esperavam, não faço ideia, que haja dissidências e barulho lá dentro. Agora, acho que há 2 anos eles elegeram muito mais do que se calhar estariam à espera, e também houve uma série de demissões. Aquela gente não é muito coesa na defesa dos animais e da natureza, e das pessoas já agora. Portanto, o PAN a seguir a qualquer ato eleitoral, aquilo descamba em barulho, aparentemente, não sei o que é que está por trás daquilo, não faço ideia, partido ao qual nunca prestei nenhuma atenção, porque pronto... Continuas a fazer as tuas caçadas e, não é, como fazias antes, não alteraste muito as tuas rotinas. A caça à raposa, sim, não, eu gosto de bicharada, não faço mal a bichinho. Eu também não tacho. Carlos, desculpa, na, ia dizer na questão coisa. do PAN há duas ironias que são quanto a mim bastante interessantes. A primeira questão é que o PAN obviamente é um partido que tem colocado algum foco no ambientalismo, nas alterações climáticas e por aí fora, e nesse sentido aquilo que eles esperam, o que exigem é que quase 200 governos mundiais, representantes de 7 mil milhões de pessoas, se juntem e que cheguem a acordo sobre algo extraordinariamente complexo. Independentemente da boa vontade desse desejo, é esse desejo que eles têm em relação às alterações climáticas. No entanto, eles, que são algumas centenas, milhares de pessoas, que não são milhares de milhões, que não são governos e que não têm necessariamente muitos assuntos internos complexos para resolver, pelo menos não ao nível das questões climáticas, não se entendem entre si. Dão o pior exemplo possível para todos os outros, porque eles querem que 7 mil milhões de pessoas, os representantes de 7 mil milhões de pessoas, cheguem a um acordo complexo entre si com tantas partes, mas eles, que são uma parte apenas, nem uma parte, se consegue entender entre si. A primeira ironia desta coisa. A segunda ironia é a forma como o André Silva veio intervir. Toda a gente sabe que a Inês Sousa Real foi uma escolha do André Silva. Foi alguém que foi um sucessor praticamente, sabe, quer dizer... Claro. Eu já aprendi qualquer coisa com este programa. Boa. Mais ou menos evidente, que na altura, pronto, foi alguém que, se não foi escolhido, ela tinha sido escolhida por ele para ir para a Assembleia da República e houve ali uma sucessão mais ou menos natural, tanto é assim que os 2 elementos que não gostavam particularmente da direção do André Silva acabaram por sair, o Francisco Guerreiro e a Cristina, qualquer coisa. Sei que é uma Cristina, sim, a deputada que passou a independente. Só me lembro de Cristina Ferreira. Acho que não é Cristina Ferreira. Talvez não seja essa. Não, é outro apelido. Portanto, esses 2 saíram na altura um pouco com problemas. E depois vem o André Silva, nesta fase, afirmar com um conjunto de críticas à nova direção do PAN, como se ele não tivesse qualquer responsabilidade naquilo que aconteceu. E eu até aceito que aquelas críticas que ele veio fazer estejam corretas. Aceito isso. Agora, tem que vir com um acrescente, que é: eu cometi um erro, que eu cometi ao ter passado isto para pessoas que não seriam capazes de o fazer. Eu acho que isso era importante no caso do André Silva. Acho que ele não tem expectativas de voltar, acho que parecia algo estranho que voltasse. Nestas coisas dos partidos emergentes, há muito poucas oportunidades para fazer uma segunda primeira impressão. Ou seja, o PAN apareceu, elegeu um deputado, teve um grupo parlamentar e desfez-se, agora voltou
a ser deputado único. Duvido que haja um caminho muito claro para o seu crescimento, pelo menos para um crescimento que seja decente. A certa altura houve quem sonhasse que o PAN podia ser um partido de 15, 20 deputados, o que é que seja, como acontece com outros partidos verdes no resto da Europa. Eu acho que isso quebrou-se, portanto vai ser sempre um partido pequenino, com aquela dimensão, porque quebrou a rota de crescimento, e eu duvido que haja muita gente a querer presidir aquele partido numa fase em que sabe que não vai sair muito de onde está. Durante a campanha, Tiago, desculpa. Força, Alberto. Durante a campanha houve um momento em que eu reparei no PAN, talvez o único momento em que eu tenha reparado no PAN, e que foi quando eles foram acusados de não prestarem atenção ao país real, ao Portugal profundo. E alguém, não sei se foi a senhora que agora é deputada ou outro dirigente qualquer do PAN, explicou que não é bem assim, porque ainda ontem estivemos no Montijo. Juro, isto parece... Ias dizer mais alguma... Até aí parece-me tudo bem. Ias acrescentar mais... Montijo é interior. Portanto, eles tinham estado no Montijo, portanto, é injusto acusá-los, não ligaram para o Portugal profundo. Portugal profundo, check. Porque até foram, Montijo, talvez exatamente. Ao Freeport. E, epá, isso já é muito... Cuidar da fauna e da flora locais. Talvez. Não sei. Mas isso, portanto, dá mais ou menos conta da importância que o PAN deve merecer das pessoas que têm mais que fazer. E de facto é giro aquilo que o Carlos estava a falar, que é este tipo de pensamento das grandes ideias, não é? Que é muito comum, genericamente, na esquerda, destas utopias de há lá António Guterres, que não consegue resolver os problemas de 10 milhões de pessoas e depois vai para a ONU achar que resolve os problemas do mundo todo. É uma perspectiva muito engraçada. Normalmente, a psicologia clínica, eu acho, debruça-se sobre isto também. As pessoas normalmente, às vezes, quando têm problemas que não conseguem resolver na sua vida, apontam para objetivos que são claramente impossíveis e para outras, para a resolução de outros assuntos que têm sempre desculpa para não ser resolvidos porque são impossíveis de resolver. Sobre a caridade, o que eles chamam a caridadezinha. Ou seja, nunca resgatar ou ajudar um pobre antes de poder ajudar salvar todos os pobres do mundo. Não é? É aquela questão de adorar a humanidade, um objetivo que não vai ser viável, não é? Vai ser execuível, não é? Para nos aliviar de não ter que fazer absolutamente nada. É aquela ideia de adorar a humanidade, mas odiar os seres humanos, não é? É um bocadinho essa ideia. Cristina Rodrigues, e não Ferreira, fica feito o esclarecimento. Cristina Rodrigues é a ex-deputada do PAN que saiu por divergências com a direção do partido. Acho que foi isto, não me lembro, sinceramente. Bom, a primeira parte do programa vai ficar por aqui, mas primeiro temos que fazer um anúncio muito importantíssimo. A partir da próxima semana, o Comitê Central vai passar a ser transmitido à segunda-feira. É isto, não é? Nós temos falado sobre isto há bocado e acho que está confirmado. Vai passar a ser transmitido à segunda-feira, às 21 horas também, por questões de força maior. É o melhor dia da semana. Demorámos um bocadinho a estudar do ponto de vista das audiências, do ponto de vista da disponibilidade dos nossos corridos dias quase todos. E de telefonar a todos os nossos ouvintes para perceber qual era o melhor dia da semana. Ainda por cima alguns têm Vodafone e foi muito complicado, porque não se consegue falar com ninguém. Chegámos à conclusão que segunda-feira às 21 horas é claramente o melhor dia da semana e o melhor horário para transmitir o Comitê Central. Portanto, a partir da próxima semana nós iremos para o ar em exclusivo e em direto no nosso canal de YouTube e no nosso canal de Facebook, na segunda-feira, às 21 horas. Não vai acabar esta primeira parte sem antes agradecermos o apoio do Azeite Talismã e dos hotéis Vila Galé, que continuam a permitir que nós façamos o Comitê Central de forma totalmente independente e livre, e também, obviamente, aos nossos espectadores e ouvintes que, através do MBWay, especificamente do número 912-480-091, 912-480-091, continuam a apoiar o Comitê Central. Nós agradecemos muito esse apoio e solicitamos que, a quem for possível, lá está, essa é uma caridadezinha, Alberto, não é? Encaixa um bocadinho. Não queiram resolver os problemas da humanidade. Tem aqui um problema mesmo. Resolvam primeiro este Comitê Central. Exatamente, tem aqui um problema que podem, de facto, ajudar a resolver, que é este de manter o Comitê Central independente e livre por muito tempo, e, portanto, façam-no através do MBWay para o número 912-480-091. Nós voltamos já de seguida com a sessão de esclarecimento. Não, com o camarada da semana, mas eu realmente, todo. Camarada da semana, já a seguir.
Ofereça bons momentos a quem mais gosta. Ofereça presentes Vila Galé. E o camarada da semana, ou melhor, os camaradas da semana são os nove assessores do vereador da Câmara Municipal de Lisboa, Rui Tavares, vereador sem pelouro, mas com 9 assessores. Não sei se não há procura de um pelouro, provavelmente, se calhar, a ver se catam para lá algum pelouro que tenha ficado. Pirandello, não é? 7 personagens, ou 5 personagens. Vês, e um bocadinho, lá está. E agora o nível intelectual do programa, de súbito, a subir a um novo píncaro. É capaz de ser isso, Alberto, se tu dizes, é porque é. Portanto... O que é teatro do absurdo é, de certeza. Isso, okay. Isso é garantido. Certo, exatamente. Então é isso. São 9 assessores, ficou a saber-se por estes dias, 9 assessores que o vereador da Câmara Municipal de Lisboa, Rui Tavares, tem, sendo que de facto não tem nenhum pelouro. Vocês conseguem explicar um bocadinho melhor aos nossos espectadores e aos nossos ouvintes como é que isto funciona? Para que é que um vereador precisa deste número de assessores? Parece um bocadinho excessivo, mas se calhar não é. Talvez haja uma boa explicação para isto. Há? Digam-me que há. Força, Carlos, força. Não há grandes explicações para isto, porque, para começar, porque mais nenhum município oferece este tipo de orçamento para vereadores sem pelouro. Mesmo com pelouro, por exemplo, os vereadores do Porto, com pelouro, têm menos orçamento para assessores do que os vereadores de Lisboa sem pelouro. Obviamente ter pelouro envolve muito mais trabalho, porque lá está, tem um pelouro, não é só discutir, e sem pelouro tem muito menos trabalho, e noutros municípios nem assessores têm, acho que é o caso do Porto, por exemplo. Basicamente todos os outros concelhos, tirando Lisboa, posso estar errado, pode haver mais um ou dois que têm alguns vereadores para alguns assessores para vereadores sem pelouro, mas isto é algo muito próprio de Lisboa, aliás, e que não é exclusivo do LIVRE. Há que ser justo aí, que é o orçamento para assessores na Câmara Municipal de Lisboa é uma coisa completamente diferente de todos os outros municípios. Aliás, eu estava a ver na base de dados e o grupo municipal do Aliança na Assembleia Municipal de Lisboa, acho que algumas pessoas saberão que existe, outras não. Também tem. Eu já fiquei a saber uma coisa nova hoje. Lá está. Como é que é? O grupo quê? Do Aliança? Exatamente, a Aliança elegeu junto com o PSD um grupo municipal. Eu até pensava que era só um deputado, mas pelo menos tem que ser 2 para ser um grupo, não sei, e que tem aqui, eu fui à base de dados, eles têm um assessor que tem um contrato de 120 mil euros, portanto a Aliança tem um contrato para assessorar o deputado municipal de 120 mil euros ao longo de possivelmente 2 anos, não sei, acho que deverá ser algo desse género. Até vou ver aqui quanto tempo é. Não, é para os 4 anos. É para os 4 anos. Então são escassos 30 mil euros por ano para um assessor, para assessorar uma pessoa que se poderia assessorar a si própria, uma vez que não tem mais nada para fazer. Não tem nada que fazer, claro. Pois, e encontrei aqui vários casos desses. Aliás, eu já falei nisto em tempos. Que é... Era de esperar, Carlos, desculpa lá, tu estás a consultar uma base de dados, era de esperar que esta informação tivesse escondida num cofre em que só mesmo o Presidente da Câmara de Lisboa tivesse acesso, ele e a Embaixada Russa, claro, mas era suposto isto, pelo menos não se saber, é que isto pode-se mesmo saber, o nível de falta de vergonha disto. Enfim, fica bastante claro quando isto é público, não é? É público, portanto. Porque é obrigatório. Pronto, eu tenho que dizer, são, na realidade, 2 assessores que vão ajudar o grupo municipal do Aliança, num total de 179 mil euros, que serão dedicados dos contribuintes portugueses para contratar 2 assessores para suportar o que imagino sejam 2 deputados municipais do partido Aliança,
Eu até pensava que era um, mas pronto, as pessoas depois lá nos comentários podem dizer se é um, se são dois, e quem diz isto diz basicamente para todos os partidos, para todos os vereadores sem pasta, e isto só pode acontecer, e agora o ponto que eu gostava de falar, porque a Câmara Municipal de Lisboa tem um orçamento gigantesco, sem ter as responsabilidades que o Governo Regional dos Açores tem, porque o Governo Regional dos Açores é responsável pela saúde, pela educação e por aí fora, tem algumas das competências que são do Estado Central. A Câmara Municipal não tem essas competências, mas sem ter essas competências, a Câmara Municipal de Lisboa tem um orçamento que sozinho é maior do que os 5 maiores concelhos do país, tirando Lisboa, juntos. Estamos a falar Gaia, Porto, Amadora, Cascais, Amadora, juntos não tem o mesmo orçamento que a Câmara Municipal de Lisboa, e esse orçamento é quase do mesmo tamanho do Governo Regional dos Açores, que tem outro tipo de competências. E isso só é possível por uma coisa, porque temos um país bastante centralista, em que se concentra bastante atividade económica através da concentração de atividade política numa cidade apenas, o que gera um conjunto de receitas dessa atividade económica que vai diretamente, que é a atividade económica do país todo, mas que vai diretamente para o orçamento de uma Câmara apenas, que é a Câmara Municipal de Lisboa. E quando tem, eu vi a defesa de um dos Açores, de Rui Tavares, que acho que esse argumento pelo menos não fez muito sentido, que foi, isto é só 0, não sei quanto por cento do orçamento de Lisboa. É verdade, é só 0, qualquer coisa. Isto, os novos Açores do Livre que apoiam, apoiam um vereador sem ploro. Exatamente, é 0, qualquer coisa. É sempre uma ótima desculpa. É sempre uma ótima desculpa. Ou seja, isto não serve para nada, esta gente não faz nada, mas é pouquinho. É só um pouquinho, então, mas é um orçamento. É um orçamento que, se fosse a Câmara Municipal de Manteigas, ficavam sem orçamento para o mês. Se calhar aquilo que vai para assessor na Câmara Municipal de Lisboa é o que a Câmara Municipal de Manteigas gasta num mês inteiro em tudo aquilo que tem que fazer. Isto também é resultado das desigualdades do país. Mas onde? Cortar nas gorduras do Estado? Onde? Onde, senhores? Como é que é possível? Eu, por acaso, este caso fez-me lembrar um outro exemplo, que eu só recupero não pelo caso em si, mas porque tem um bocadinho, espero eu, a ver com este, para demonstrar o seguinte, que foi o caso o infame caso do acidente com o ministro Cabrita. Só porque por força desse acontecimento ficámos a saber um bocado melhor quem aqui é com o ministro Cabrita. Isto para dizer que nessa deslocação, por exemplo, do ministro Cabrita, iam 3 carros, numa deslocação que eu acho que era uma deslocação perfeitamente normal, de um ministro normal num país que não é um país propriamente violento, nem eu acredito que ministro normal, mas pronto. Enfim, okay. Um super ministro. Mas ainda assim, uma deslocação normal do ministro obriga a 3 carros, e no carro onde seguia o ministro iam mais 3 pessoas, e iam mais 2 carros, mesmo admitindo que nesses 2 outros carros ia só uma pessoa em cada carro, que não ia mais certamente, uma deslocação normal de um ministro obrigou a 3 carros e 5 funcionários. Ora, se tivessem ido 2 carros e 3 funcionários, poupava-se 30% ou 40% do custo. Mas não era a mesma coisa. Desta deslocação. Não havia a dignidade institucional exigível. É isto só para dizer, mas onde é que se corta nas gorduras do Estado? Eu não sei, se esta for minimamente representativa do que é, por exemplo, uma deslocação normal de um ministro a um evento normal, é bastante óbvio como é que se pode cortar se calhar 30% ou 40% das despesas de funcionamento do Estado. Já nem vou falar dos novos assessores do vereador sem pasta, que tinha, enfim... Tiago, o vereador sem pasta não era obrigado a empregar novos assessores ou a gastar essa verba que lhe estava disponível por lei. Nada disto é ilegal. Ele não era obrigado a usá-la. Ele não era obrigado. Onde se pode cortar, pode-se cortar em muitos sítios. Quem pode cortar as pessoas que tiverem um mínimo de vergonha na cara, não estarem a espatifar o dinheiro aliviado a quem trabalha para pagar favores. Isto ao menos esclareceu um mistério. Eu durante muito tempo achava que o LIVRE era um partido que existia apenas para dar emprego ao Rui Tavares, arranjar um emprego para uma pessoa só. E eu perguntava-me, o que é que aqueles tipos estão todos ali a fazer à volta, se a perspectiva melhor, o que de melhor lhes pode acontecer é elegerem um deputado.
ou um vereador. Tu és um tipo mesmo muito ingênuo, pois tu e eu também, estou a perceber agora. Sim, e de repente, afinal, percebe-se, toda aquela gente arranja, ou muita daquela gente tem a expectativa de arranjar realmente um emprego, não vamos dizer que é regiamente pago e tal, mas é pago para o que tem que fazer, que presumo-se seja. Mas é um part-time, provavelmente é um part-time simpático. É um part-time, sim, é um part-time. É um part-time simpático. Muito pouco para fazer, pois. Para o nível de salários que se praticou em Portugal, não é mau. E, sobretudo, não dá trabalho nenhum, porque um vereador sem pelouro não tem função executiva absolutamente nenhuma, na prática não tem nada que fazer. E, ainda por cima, o Rui Tavares, para um grande vulto da política e da historiografia nacional, parece perceber poucos assuntos, porque ele arranja assessores para tudo. Fala-se pouco de história nestas reuniões, também é azar, pá. Portanto, deixa-me acrescentar aqui uma coisa que ficou pendente há pouco, que eu fui investigando, tanto... o grupo municipal do Aliança, na verdade, é só um deputado municipal que vai ter 179 mil euros para contratar assessores. Acho que os assessores vão receber mais do que o próprio ao longo desse em mais nenhum município há um orçamento para assessores para... mas onde cortar? Onde? Já se cortou em todo o lado, não há onde cortar, por amor de Deus, pá. Nos municípios, desculpa, Tiago, diz Alberto, avança. Não, nos municípios, eu não tenho mais nada para dizer. Nos municípios normais, mesmo os próprios vereadores sem pelouro não ganham nada, ganham aquelas senhas de presença para os reuniões. Claro. Nada é simbólico. Olha, eu lembro-me, sabe o que é que eu me recordo disto? O tempo de antena do LIVRE. Número de assessores, bota acima, não abaixo. Lembram-se que havia o bota acima? Afinal, também com o número de assessores. Isto faz um bocadinho mais de impressão em partidos que, vindos da extrema-esquerda, ou sendo da extrema-esquerda, como é o caso, têm aquela superioridade moral face aos outros. Sim, mas por outro lado isto é redistribuição de riqueza, Alberto. Também é verdade. E criação de emprego. Criação de emprego, exatamente. Portanto, por aí... Nessa parte não podemos dizer nada. Não, por aí não podemos pegar. Também pode ser, o Rui Tavares tinha falado naquela experiência do RBI, também pode ser isso, né? Estarem ali a fazer a experiência do RBI. Um teste. Um rendimento básico. Um rendimento básico. A troco de nada, sim. Pode ser, nos Estados Unidos eles fazem testes, às vezes em condados, em determinados sítios, não é? Fazem assim uns em vez de ser com 1.000 pessoas, é com 9. Com 9, exatamente. É possível que seja isso, é bem visto. Vamos ver agora quantos assessores ele vai levar porque ele parece que vai acumular a função do deputado na Assembleia, não é? Com a função de vereador sem pelouro. Acho que é possível. Sim, é possível isso. Neste país é possível tudo. Então vamos estar atentos. Vamos ver quantos assessores é que ele leva. Ao plantel de Rui Tavares, exatamente, ao plantel que Rui Tavares vai juntar para o assessorarem no Parlamento. E a parte engraçada disto, que é interessante, é que o orçamento dele para assessores como deputado, posso estar enganado, mas não estarei por muito, não é maior do que como vereador sem pasta. A sério? E como deputado terá mesmo que trabalhar, ou seja, terá mesmo que conhecer uma série de coisas que não teria. Pá, eu posso estar aqui, mas são menos de 100 mil euros por ano para um assessor de um deputado único. Posso estar aqui a fazer os cálculos errados, mas é algo para um assessor ou para o conjunto de assessores? Para o conjunto. Portanto, é uma questão de fazer os cálculos. Peço a alguém que faça aqui na caixa de comentários, mas para os 4 anos ela é capaz de ter tanto orçamento para ter assessores num cargo onde efetivamente vai precisar deles, que é na Assembleia da República, como para um cargo em que não precisa deles. Isto, mais uma vez, é uma demonstração excesso de recursos, desperdício que existe na Câmara Municipal de Lisboa, que não existe em qualquer outra autarquia, e tenho certeza que nas outras autarquias também se desperdiça muito dinheiro, mas na Câmara Municipal de Lisboa é um exemplo completamente intragável de desperdício de dinheiro. E já estou a ver aí um indício, um sintoma de possíveis dissidências no LIVRE, porque os assessores que estão na Câmara de Lisboa a ganhar o que vão ganhar sem ter que fazer nada, vão causar inveja aos assessores que estão do Rui Tavares, aos assessores de Rui Tavares, deputado da Assembleia da República, que vão ter que trabalhar alguma coisa, eventualmente. É capaz que isto, as assessorias de Rui Tavares, entrem aqui em maior convulsão do que o PAN.
é possível que haja... O livro também está habituado, quer dizer, eles há uma eleição, elegem uma pessoa e depois há uma balbúrdia qualquer, andam todos à pancada. Exatamente. E conseguiram correr com a pessoa, com a antecessora do Dr. Rui Tavares, da Assembleia da República. Sim, exatamente. Vamos acompanhar com atenção esta história e vamos relembrar aos nossos espectadores e ouvintes que a partir da próxima semana o Comitê Central passa a estrear à segunda-feira, às 21 horas. Segunda-feira, 21 horas. À altura de agradecer aos nossos patrocinadores, o Azeite Talismã e os hotéis Vila Galé, pelo apoio que continuam a dar ao Comitê Central. E à altura também de lembrar aos nossos espectadores e ouvintes que, se quiserem continuar, e nós agradecemos imenso que continuem a apoiar o Comitê Central, podem fazê-lo pelo MBWay para o número 912-480-091. 912-480-091. Os camaradas da semana ficam por aqui, mas nós voltamos já de seguida com a sessão de esclarecimento. Campo Sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda o néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, Campo Sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Sessão de esclarecimentos, passo em que respondemos às perguntas dos nossos espectadores e ouvintes. Por favor, continuem a enviar as vossas perguntas. Nós prometemos que vamos tentar responder a todas. Se calhar um dia fazemos assim uma série de perguntas para conseguirmos responder às que estão em atraso, mas continuem a enviar as vossas perguntas para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com, sendo que podem enviá-las por escrito, como é tradicional e antigo, ou podem ser uns modernaços e fazer um vídeo, e enviar por vídeo ou só por áudio, se acharem que apenas a vossa voz é muito bonita e não quiserem aparecer neste programa connosco. Eu vou aproveitar para acertar aqui um bocadinho a minha câmara e vamos avançar para a pergunta então do nosso amigo David Martins. O David pergunta o seguinte: o facto dos verdes terem desaparecido e o PAN estar em vias de extinção significa que a direita mete mais medo do que as alterações climáticas? É a pergunta até bastante engraçada do David Martins. David, sim senhor, mas vamos lá fazer perguntas que não tenham piadas mais engraçadas do que qualquer coisa que nós possamos dizer durante o programa. Mas pronto, uma vez passa. Portanto, o facto dos partidos ditos ecologistas parecerem estar a desaparecer do nosso Parlamento significa que a ameaça da direita levou os eleitores, de facto, a sujeitarem-se, a arriscarem sujeitar-se às perigosíssimas alterações climáticas só para votarem no PS. Será que foi isso que aconteceu? E correrem dessa forma com a direita do Parlamento? Acho que há uma premissa... desculpa. Sim, há uma premissa de base que é errada, que é que aqueles são partidos ambientalistas ou ecologistas, ou o que é que seja. Os verdes nunca foram um partido de coisa nenhuma, foram uma invenção. Esclarecemos isso a semana passada aqui. Podem sempre rever o nosso programa da semana passada. Para ter mais espaço de intervenção no Parlamento, portanto, esse não. E mesmo o próprio PAN, essa parte ambientalista apareceu um pouco mais tarde. O PAN apareceu como partido animalista. Quando eles foram ao Montijo, foi quando foram ao Montijo. E transformou-se nisso. Portanto, nem essa perspectiva, acho que apesar de tudo, quem conseguiu um bocadinho ir buscar mais essa perspectiva ambientalista e de combate às alterações climáticas, pelo anticapitalismo, que normalmente é essa plataforma que tem aparecido, espero que em breve, graças a um lançamento num
determinado livro isso comece a mudar. Mas espera, não nos deixes em suspenso. Queres explicar que publicação é essa? Penso que pode ser importante. Ambiente, uma visão de mercado que está neste momento em pré-venda, mas vai ser lançado em Coimbra no dia 23 deste mês, daqui a 2 semanas, em que vai ser apresentada uma visão diferente daquilo que são os desafios ambientais, nomeadamente de como resolvê-los. Sabe, o primeiro de alguns sobre esse tema que irão ser publicados. Isso resolvermos esses anos. Carlos, e só não querendo revelar muito sobre o livro, mas é uma perspectiva segundo a qual podemos resolver esses problemas sem voltarmos a viver na pré-história? É um bocadinho por aí? É um bocadinho por aí e também se calhar quando começássemos a dar os passos para viver na pré-história, uma das primeiras coisas que nos arriscávamos a perder era precisamente o interesse pelos problemas ambientais. Claro, porque uma pessoa com fominha tende a não estar tão preocupada com o facto de daqui a 100 anos a temperatura poder estar 1 grau acima, não é? É capaz de ser isso. Há muito essa questão, e eu acho que o problema destes partidos ditos ambientalistas é que, primeiro, não são ambientalistas, porque se estivessem verdadeiramente preocupados com o ambiente, estariam a sugerir propostas que são efetivamente execuíveis, porque quem apresenta propostas que eu não acredito que eles não saibam que são inexecuíveis, que não são possíveis de implementar, é como se não tivesse a apresentar proposta nenhuma. Aquilo que estão a fazer é sinalizar virtude para ter um conjunto de votos, ou pior ainda, que é o caso do Bloco de Esquerda e forças muito parecidas, estão a instrumentalizar um problema para lançarem as ideias do costume. Por isso é que vão depois para as manifestações, o capitalismo, não haver, não dá. Não. É exatamente o contrário. Para enfrentar muitos desses problemas, nós vamos precisar de investimento. A única forma de termos investimento é acumular capital. E só há um sistema conhecido por ser capaz de acumular capital, que é precisamente, como o próprio nome indica, o capitalismo. Portanto, nenhum desses partidos ou tem soluções que não são execuíveis, ou pior ainda, instrumentalizam a questão ambiental para fazerem passar as mesmas ideias de sempre. Também, note-se, por falta de comparência de todos os outros partidos que andam, ou pelo menos das outras áreas ideológicas que durante os últimos anos se calhar deixaram este tema um bocadinho para trás. Carlos, eu vou aproveitar para falar do Canadá. Não vem a Porque está frio, lá está, tem a ver com as alterações climáticas. No Canadá está frio, no Carnaval às vezes também. A capital do Canadá tem estado mais ou menos em estado de sítio por causa de uma invasão pacífica de trabalhadores e de camionistas. Alguns são proprietários em nome individual, outros são assalariados, mas são camionistas. E a esquerda, e aqui a esquerda não se pronuncia sobre o assunto, porque aqui parece que é proibido noticiar, ou quase proibido noticiar o que está acontecendo no Canadá, mas a esquerda canadiana tem estado abertamente contra esses protestos. Deixaram de ser trabalhadores os camionistas, não é? Deixaram de ser operários e... Não, à primeira vista sim, mas como de facto não deixaram, o que a esquerda deixou foi de se preocupar com a luta de classes tradicional. A esquerda... A história dos trabalhadores, dos operários, disto ou daquilo, deixou de interessar para a esquerda porque viram que não era por aí que avançava, que as suas ideias ou que o seu projeto de controle da sociedade podia avançar. Claro, então o modelo capitalista não criava essa tensão ou arranjava mecanismos para resolver essa tensão. Em última instância, os trabalhadores são pró-capitalistas. Pronto. Claro. Não são capitalistas no sentido do termo. Sim, mas veem no sistema um sistema que lhes dá a possibilidade de ter uma vida mais decente do que as alternativas. Sim, e a esquerda foi substituindo a luta de classes por outras formas. Há uma série delas, uma das que tem sido, um dos pechisbeques que tem sido mais pendurado nos programas de esquerda ultimamente, é a questão do ambiente. O Carlos falou no Bloco de Esquerda e também os Verdes, nem isso, quer dizer, os Verdes não, é um caso peculiar, mas o PAN, o Bloco de Esquerda, o grande criador, que não chegou a criar nada, mas o proponente da eco-geringonça, mais uma vez o Rui Tavares, ou seja, coloca-se o prefixo eco ou qualquer coisa, a qualquer outra coisa e tem-se uma causa.
o ambiente é hoje apenas uma causa que decora o ambiente usado dessa forma como a extrema-esquerda o usa, ou seja, é um meio, um instrumento para combater o capitalismo, é mais uma forma. Já que pela luta de classes tradicional não foram lá, vamos agora, também às políticas identitárias, há uma série de lenga-lengas do género que fazem o mesmo efeito. Mas no caso, o ambiente serve isso. Aquilo não há qualquer preocupação, por isso é que as medidas deles não têm que ser execuíveis nem deixar de ser. Não há qualquer preocupação em que o ambiente seja que melhore ou não melhore. Sim, não há sequer qualquer ligação com a realidade, não há qualquer... Nenhuma, até porque os países mais poluentes são países que não são capitalistas. Não é? Claro, era isso que eu me referia. Por exemplo, eu estive a ver aqui os dados que tinha, um dado com o qual me tinha cruzado há não muito tempo, que tem a ver com a poluição dos oceanos. Quais são os países que mais contribuem para a poluição dos oceanos? Bem, o primeiro de muito longe, é a China. A China, não. Seguido da Indonésia, das Filipinas, do Sri Lanka, da Tailândia e do Bangladesh. Portanto, a Ásia... Tudo paradigmas do capitalismo internacional. Sim, a Ásia, a África e a América do Sul são responsáveis por cerca de 95% da poluição dos oceanos. E, no entanto, nós temos estes supostos ecologistas a quererem combater o capitalismo nos países europeus e nos Estados Unidos, com o pretexto de que esse modelo económico é causador eles querem todos os problemas, nomeadamente o problema ecológico. Faltou-te um ponto final, eles querem combater o capitalismo. Pois exatamente, é um mero protesto, um mero pretexto, quero dizer. É só um pretexto, Sobre as causas ambientais propriamente ditas, as alterações climáticas, eu acho que o assunto é demasiado complexo para eu, por exemplo, perceber ou poder dissertar longamente sobre ele. Não é nada que se resolva, lá está, exigia a tal união dos representantes de 7 mil milhões de pessoas, claro. que não vai acontecer. Voltamos, e acho que se vai resolver ideias, organicamente. Claro. Apesar de tudo, são os países capitalistas que o têm feito, que têm tentado um reequilíbrio nestas matérias. Os únicos países que nas últimas décadas têm reduzido as suas, digamos, pegadas ambientais são os países, são nomeadamente os Estados Unidos, o Reino Unido também, mas são países capitalistas onde o investimento, nomeadamente em novas tecnologias, permite, e lá está, e o facto de termos resolvido a montante de outras questões que tendem a preocupar um bocadinho mais as pessoas, nomeadamente o facto de termos o que papar e onde dormir, que a prazo permite concentrar-nos nestas questões como a questão ambiental. E, portanto, o que interessava era trazer a estes outros países onde as pessoas têm outras preocupações ainda mais fundamentais, trazer a estes outros países modelos económicos que permitam que eles se desenvolvam e que comecem também a investir em formas de atirar, nomeadamente, menos porcaria para o mar, porque acho que ninguém aprecia porcaria no mar. A pessoa está calmamente a tomar banho e é sacos de plástico, não é? É mau, portanto, acho que aí todos estamos de acordo. Eu ia citar um certo Presidente da República que também às vezes se vê no mar, mas não vou. Sim, e que constata com certeza este problema também com muita também frequência. Mas lá está. Ele é testemunha. É testemunha em primeiro, exatamente, em primeira mão deste tipo de problema. Tem dado discreto esse indivíduo. Vai ter mais que discreto. Mais, não é? O que vale é que vamos ganhando imensas coisas no futsal e assim, e dá para manter, para ir tirando, para ir polindo as medalhas e ir dando uso ao Palácio de Belém, ainda bem. Eu não queria desvalorizar o desporto nenhum, nem a rapaziada que ganha qualquer coisa lá do futsal, mas é giro que Portugal, quando ganha uma modalidade qualquer, pode ser o Jenga, ou o Dominó, ou a Bisca Lambida, não sei o quê, de repente essa modalidade torna-se mais ou menos o centro do mundo desportivo, sim, da perspectiva portuguesa. Sim. Seja que desporto for. Durante décadas era assim com o hockey patins, quer dizer, são 3 países do mundo é que sabem que existe o hockey patins. Sim, havia sempre 25% de hipótese de sermos campeões do mundo. Logo à partida havia para aí 25% de hipótese. Para aí 33, que era Portugal, 33, Espanha e Itália, depois apareceu a Argentina, acho eu. Pois, exatamente, sim. Mas qualquer modalidade, por obscura que seja, se de repente Portugal for campeão de uma coisa qualquer, de repente isso é o centro do mundo. E desviámos aqui um bocadinho da nossa conversa. Foi isso, não tem muito a ver com as alterações climáticas, de facto. Não, mas pronto, as alterações climáticas também são muito interessantes. Eu como estava a dizer, estou a reparar que está a ficar nublado. Teve sol nos últimos dias e agora está a ficar nublado. Alterações climáticas, atenção. Urgência, alterações climáticas. Bom, também isto é muito giro. Generalizar ao máximo o problema, para ele na prática não significar nada e ser impossível de resolver, não é? Começámos com o buraco de ozono, que era uma coisa muito específica e possível até de medir,
E o aquecimento global também já desapareceu, não é? Já apareceu, agora... sim, porque também era demasiado específico, porque se havia imagina uma série de anos em que a temperatura efetivamente não aumentava, dava-te cabo do estratagema. Portanto, se forem alterações, alterações é tudo. Portanto, é ótimo, lá está, de novo, é definir um problema tão amplo quanto possível. Eu sou a favor de algum aquecimento global, deve ser também eu, velho, gosto de quentinho. Aliás, acho que é mais ou menos escusado dizer que o frio mata muito mais gente do que o calor, portanto, na maior parte das zonas do mundo, até provavelmente era preferível que as temperaturas fossem um bocadinho mais altas do que já foram bem mais altas há uns séculos. Agora, já foram bem mais altas, sim, e também bem mais baixas há não muito tempo assim, e não foi agradável. Houve uma fase da Idade Média que se cultivava vinho na Escócia. Pois, exatamente, e depois houve outra fase mais recente, também, mas ninguém o bebe, não é? Onde fez muito fresquinho e era desagradável, e portanto, o mundo parou ali durante uns tempos para todos os efeitos. Não é exatamente uma novidade, não é? Não é. O clima tende a mudar. Bom, o Carlos parece-me um bocadinho já, talvez, farto, Alberto, desta nossa discussão sobre a ecologia. É possível, portanto, vamos fechar por aqui, mas não sem antes recordarmos aos nossos ouvintes e espectadores que, a partir da próxima semana, muita atenção a isto, por amor de Deus, o Comitê Central passa a ser emitido à segunda-feira, às 21 horas. Prometemos que não mudamos mais o dia e a hora do Comitê Central, pelo menos nos próximos 2 meses. Segunda-feira, às 21 horas, a partir da próxima semana, eu nem sei bem que dia é que calha a segunda-feira, mas vou confirmar, dia 14, espera, Dia dos Namorados, muito apropriado. Cá estaremos os três. Cá estaremos os três em convívio fraterno no Dia dos Namorados, segunda-feira, dia 14 de fevereiro, para a primeira emissão do Comitê Central à segunda-feira, às 21 horas, em direto e em exclusivo no nosso canal de YouTube e no nosso Facebook. Não se esqueçam que podem acompanhar o Comitê Central também em podcast, através da Apple Podcast ou do Spotify ou do Google Podcast, e nós não nos vamos embora sem agradecer ao Azeite Talismã, muito obrigado, e aos hotéis Vila Galé pelo vosso apoio ao Comitê Central, e relembrar uma última vez também aos nossos espectadores e ouvintes que podem continuar a apoiar o Comitê Central para que nós possamos continuar a trazer-vos estes conteúdos tão interessantes e relevantes e prementes, e podem fazê-lo pelo MBWay para o número 912-480-091. 912-480-091. Acho que não me esqueci de nada assim mais importante e, portanto, ficamos por aqui, despedindo-nos até, neste caso, à próxima segunda-feira, dia 14 de fevereiro, às 21 horas. Até lá, então, um bom resto de semana para todos. Obrigado. Deus.